Vocês sabem, todo mundo sabe, quem tá aqui faz 2 meses sabe, que eu só consigo ler um mangá agora. Não quero mais essa coisa de ficar lendo vários mangás, não. Eu só tenho um mangá na minha vida. Eu só tenho um mangá na minha vida agora, esse mangá se chama Ace of Diamond, Diano Ace. No programa passado, do mês passado, eu falei, eu vou tentar me segurar pra não ler, né? O ato 2 de Diano Ace logo, dá um tempinho. Mas não deu não, não deu não. Não deu? Não Foi, tancou. não tanquei, eu não tanquei ficar longe desse time, não tanquei ficar longe desses personagens. Porque, primeiro, alerta de spoiler, eu vou falar sobre os 15, 16 primeiros volumes do ato 2 de Diano Ace, então da segunda parte. O Diano Ace 1 ele termina com o nosso time indo pro Koshien, né? Eles finalmente conseguiram. E aí, eu pensei, pô, vai ser uma parte desse mangá, pelo menos, né? Uma boa parte desse mangá, deve se focar no Koshien. Agora deve ser, tipo, pô, o mangá do Koshien, né? Não, o Koshien dura um volume nesse ato 2. E aí eles perdem. No primeiro volume, eles atropelam os primeiros times, eles perdem na quarta de final pro time que acaba vencendo até. O time tinha um arremessador muito foda, o arremessador principal do time, que é o Furuya, ele joga, tipo, a partida da vida dele. Ele arremessa para um cacete, mas eles acabam perdendo. Porque arremessar é só uma parte do beisebol, né? Você ainda precisa da galera rebater. E eu achei uma decisão estranha. Eu falei, pô, por que não focar no Koshien, né? É o suco desse mangá agora, né? Pô, dava pra você fazer uma parte da hora no Koshien. Pouco a pouco ele vai se revelando por quê, né? É porque o importante aqui, e o Diano Ace, ele sempre foi um mangá sobre ego, e como esse ego ele é afetado por hierarquias, por rótulos e por títulos, né? Então o importante do Koshien aqui não é você ver o nosso time arregaçando, ou não é você ver as partidas fodas. O importante do Koshien aqui é ver como que esse time chegar no Nacional vai afetar o ego de cada um. O Sawamura, que é o protagonista, ele acaba não jogando no Koshien, quase. Ele vai pra um jogo, ele tropeça por causa de nervosismo, literalmente tropeça, cai de cara no chão, e aí ele acaba não conseguindo jogar. E essa fica a decepção dele, né? Ele fica, não, eu preciso voltar pra cá como o arremessador principal, porque eu preciso jogar aqui. O Furuya, ele volta tendo experienciado o pico dele naquele momento. E aí, esse mangá vai fazer uma coisa que eu acho fascinante. Ele vai mudar a perspectiva do Sawamura pro Furuya. Não a perspectiva toda, mas quem a gente vai acompanhar agora, em questão de treinamento, em questão de jogos, é o Furuya. Por quê? O Furuya, ele é um personagem que no primeiro mangá, ele era basicamente o Rukawa sem a agressividade. Ele é quietão, ele é altão, ele é meio esquisito, mas aqui ele começa a se abrir um pouco mais. Porque eles estão indo pro segundo ano, então ele já tem familiaridade com o time, e tem vários novatos chegando que admiram muito ele, porque viram ele arremessando pra cacete no Koshien, né? E ele começa a se abrir um pouco mais. E aí é interessante, porque enquanto a gente tá de fora do Sawamura, a parte do Furuya é uma parte surpreendentemente amarga, porque esses 15 volumes, pelo menos, eles vão pesar muito no fato de que existe esse rótulo do Ace. O Ace, apesar dele ser só um número de camiseta, o Ace ele usa a camiseta de número 1, né? E lembrando, no beisebol, o Ace é o arremessador principal. Como esse número, essa coisa meio indiferente, sabe? Ela vai pesar tanto nas costas do Furuya e depois do Sawamura. Porque o Furuya, ele começa a se autodestruir de um jeito, porque ele pensa, não, eu sei o que é o meu máximo, e o meu máximo não foi o suficiente. Então eu quero carregar esse time pra vitória, eu quero ganhar o Koshien com esse time, e pra isso eu preciso ser no mínimo no nível do cara que derrotou a gente, que ganhou. E ele começa a se autodestruir de um jeito, como eu disse, muito amargo, porque o Furuya é um personagem muito, muito carismático, muito bacana de se acompanhar também, né? Por mais que ele seja quietão, por mais que ele seja fechado nele, ele tem grandes momentos também. Dá pra você ver que ele leva extremamente a sério o que ele tá fazendo. E a gente fica nele. Fica
titubeando aí enquanto entram os novos primeiro-anistas. E a entrada dos novos primeiro-anistas é muito, muito fascinante. Porque, de novo, é um mangá lidando com ego. É um mangá lidando com hierarquia. Então agora os nossos personagens, que a gente via eles de uma perspectiva, a gente passa a ver eles de outra. Porque agora eles são senpais de uma nova parte do time, né? E aí você vai ver como cada um vai lidar. O Sawamura é muito interessante porque ele começa a se bicar com um moleque que basicamente faz a mesma coisa que ele fazia no primeiro ano. Só que o interessante é isso, ele troca a personalidade. Então o moleque que é arrogante, que fala com os outros, que é a mesma coisa que o Sawamura fazia, ele tem uma personalidade mais afinada com a do Furuya. Enquanto você tem um outro moleque que tá querendo chegar no Furuya que tem uma personalidade um pouco mais afinada com a do Sawamura. É um jeito forte de você ver o crescimento desses personagens conforme o Sawamura ele vai virando uma figura de respeito dentro pros primeiranistas nesse time, e conforme o Furuya e os outros personagens também vão guiando esses novos primeiranistas, que são em sua maioria bem interessantes e bem carismáticos. Tem um que eu não gosto muito, dois que eu não gosto muito, na verdade. Um não tá nessa imagem que eu coloquei aí, o outro é esse moleque de cabelo marrom na frente aqui, baixinho. É um personagem que eu acho meio perdido. O outro é o irmão do capitão anterior do time, que até agora ele é usado meio que como piada, porque o capitão do time ele era um rebatedor muito foda. Esse personagem, ele não rebate nada. Chega com aquela marra de fodão pra rebater tudo e tal, mas ele gira o taco dele tão forte que ele não tem controle nenhum, então ele sempre acaba eliminado. Mas é muito interessante você olhar esse ponto de partida de, tipo, moleques do ensino médio, eles estão carregando um fardo tão grande por conta de algo que deveria ser uma vitória pra eles, né? O ir pro Koshien. De novo, o beisebol é o esporte mais popular do Japão. Você chegar no Koshien, por mais que você saia na primeira rodada, te coloca em, tipo, no top 10% dos times. Sabe, você é de longe um dos melhores times do Japão. Mas isso acaba sendo uma fonte de frustração, uma fonte de sentimentos negativos pra muitos desses personagens. E aí eu acho muito interessante os paralelos que ele vai traçar entre várias coisas. Por exemplo, o treinador do time, ele era um arremessador na época dele. Ele era um arremessador, ele foi pro Koshien e também perdeu no Koshien. Aí ele pede pros caras escreverem diários, né? Pra ele ver onde é que os caras estão com a cabeça. E no diário do Furuya ele escreve: eu quero ser o melhor jogador do Japão, eu quero levar esse time à vitória sendo o melhor jogador do Japão. E isso dá no treinador um raro momento de humanidade, ao ponto de que, no jogo seguinte, o Furuya tá jogando mal pra cacete, tá basicamente destruindo o time, por conta da pressão que ele tá colocando nele mesmo, mas o treinador mantém ele, porque ele pensa, não, esse moleque ele vai conseguir sair dessa, e o time vai se afundando mais e mais. No primeiro mangá, teve um momento em que o treinador assistente chega e fala: a gente precisa pegar um campeonato e deixar o Furuya arremessar em todos os jogos. Porque ele precisa virar um jogador foda, e ele precisa ganhar experiência jogando. E o treinador, o principal, o Takaoka, fala: não, eu não vou sacrificar o time por causa de um jogador. E aqui ele meio que começa a sacrificar o time por causa de um jogador, por causa do Furuya justamente. E aí o outro treinador chega pra ele e fala: se você deixar esse moleque lá, a gente não vai conseguir se recuperar. E aí ele vai sair do Furuya no momento mais baixo dele, e ele vai voltar pro Sawamura. Quando ele volta pro Sawamura, a gente percebe que esse moleque, primeiro, todo o treinamento que a gente ficou vendo ele fazendo, mas que a gente não dava muita bola, ele na verdade tava ficando absurdo. Absurdo. Segundo, ele tá puto da vida. Ele tá possesso. Porque ele olha pra essa situação e ele pensa: esse nas costas do Furuya é tão valioso assim? Pro treinador deixar ele arremessando mal pra caralho? Se fosse eu lá, ele já teria me tirado. Há muito tempo. E o Sawamura, meio que na força do ódio, / na força da frustração, ele arremessa o jogo da vida dele. O que é interessante porque o cara que o Furuya quer alcançar, que é o cara que derrotou eles no Koshien, é um cara que ele é assim também. O negócio dele é que o treinador fica provocando ele, atazanando ele o tempo todo, porque ele joga melhor quando ele tá frustrado. Quanto mais sentimentos ele tiver, melhor ele joga.
E é um caminho muito interessante entre os dois. Você tem um que tá ativamente perseguindo o cara e você tem outro que tá de fora de campo por muito tempo, pelo menos em jogos oficiais, pra quando você chegar, o moleque de fora já alcançou. Enquanto o outro ele tá se autodestruindo porque ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Então, esse ato 2, ao mesmo tempo que ele tá pegando mais em umas questõezinhas de fanservice aqui e ali, então tem o time que derrotou eles no primeiro mangá. Esse time tá voando agora. O jogo final vai ser contra eles, muito provavelmente. Um outro time que é muito foda. E a gente não viu eles jogando contra o Seido. Aqui eles jogam contra o Seido. E eles provavelmente vão jogar de novo contra o Seido. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo muito isso, ele tá fazendo uma coisa muito interessante também na questão de encontrar obstáculos, encontrar desafios, encontrar discussões muito interessantes dentro desses personagens, agora que ele conseguiu dar uma renovada nesse elenco, novamente, né? É muito interessante, principalmente quando você vê o quão esse elenco é gigante para começo de conversa, e segundo, como ele não tá disposto a sacrificar o mangá dele pra manter personagem, mas ao mesmo tempo ele claramente se importa com vários personagens que ele teve que deixar pra trás. Tem um personagem que é lá do começo do mangá, que o negócio dele é que ele é taiwanês e ele ama beisebol. E aí ele foi pro Japão jogar beisebol e por questões de burocracia, de intercâmbio e tudo mais, ele não pode mais jogar em jogos oficiais. Ele meio que o tempo dele acabou, agora ele vai ter que focar nos estudos, questões de burocracia. E aí ele volta pra um jogo de exibição aqui e dá pra você sentir a reverência do cara, sabe? Tipo, eu queria ter feito mais com esse personagem, talvez eu tenha queimado a carta dele muito cedo. Então deixa eu dar um momento pra ele aqui. Que é muito bom, é um momento muito bom, né? Apesar de ser outro momento de fanservicezinho, é muito bom. É uma coisa muito, muito rara que acontece comigo, que aconteceu enquanto eu tava lendo esse mangá, que é que esse Dianoice ele tem 34 volumes. O primeiro tinha 40 e poucos. Eu cheguei no volume 10 e eu pensei, porra, tá acabando, né? Não quero que acabe. Eu quero que tenha mais, sabe? Quero ficar com essa galera mais tempo. Apesar de eu ter 24 volumes pra ler, agora eu tenho, tipo, 18 volumes pra ler. Eu não quero que acabe, sabe? Eu quero ficar nesse mangá o tempo que eu conseguir. Não ajuda que o próprio mangá, ele tá nessa vibe também, né? Porque os terceiranistas, eles já jogaram um campeonato, eles estão jogando o segundo, então é o último campeonato que eles podem jogar, caso eles não vão pro Koshien. Então o Miyuki, por exemplo, personagem absolutamente maravilhoso, o Miyuki, adoro ele. Terceiranista, capitão do time, ele fica pensando, porra, eu tenho muito pouco tempo. Esses dois caras, o Furu e o Sawamura, eles estão chegando no ápice deles. Eu quero ver, mas eu não tenho tempo o suficiente pra ajudar eles a chegar. Mas eu quero fazer o máximo que eu puder, porque eu quero jogar com esses dois caras no meu time, sabe? É um mangá absolutamente sensacional. Essa segunda parte tá entregando muito. Os novos personagens, como eu disse, eu gosto da maioria. Eu não quero que acabe. O cara, ele tá fazendo agora um Gaiden de um outro jogo que acontece nesse campeonato, até onde eu sei. Alguma coisa assim. Então, quem sabe, talvez depois disso ele faça um Dianoice Ato 3 com os moleques indo pro Koshien de verdade. E a gente veja o Koshien de verdade. Não sei. Mas eu quero muito. Quero muito porque esse mangá é, como já dito várias vezes aqui, ao longo de 3 meses, porque é o único mangá que eu aguento ler hoje. É um mangá muito especial. E é um mangá que eu amo de paixão. Perfeito? Tá aí. Perfeitamente.